Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo sobre Looker Studio aqui neste canal. Hoje eu vou trazer para vocês um exemplo prático, simples e didático, demonstrando passo a passo a construção de um painel partindo da base de dados, passando por cada uma das etapas, com o intuito de mostrar alguns dos recursos que podem ser utilizados quando você tem métricas que você precisa enxergar dentro de uma hierarquia, em alguns momentos resumido, em outros momentos detalhado. Isso nós chamamos de drill down, quando você inicia de um nível um pouco mais resumido e vai detalhando os dados dentro da visualização. Se você tem interesse nesse assunto, fica comigo neste vídeo, me acompanhe nessa jornada, se inscreve no canal, deixa aí o seu like, compartilhe com seus amigos e vamos nessa. Então, para começarmos, a ideia é chegarmos em um painel semelhante a este, onde nós temos dentro desse contexto de exemplo que eu trouxe, o cenário de orçamento, onde nós vamos ter orçado versus realizado, tanto para receitas quanto para despesas. Por que eu trouxe esse contexto? Porque é algo que está no nosso dia a dia, é fácil entendimento, é simples, e aí nos proporciona, dentro desse contexto, essa questão da métrica com hierarquia. Como, por exemplo, eu posso ter uma conta que ela se divide em receita ou despesa, e aí dentro das receitas eu posso ter várias fontes de receitas, assim como também nas despesas. Então, dessa forma, eu consigo ir detalhando, fazendo o drill down dentro de cada uma da hierarquia dessa dimensão. Bom, pessoal, e aí dentro dessa mesma lógica, nós podemos levar essa estrutura para outros conceitos, para outras aplicações. Como, por exemplo, a gente poderia montar um painel para fazer acompanhamento de metas de vendas. Ou talvez fazer o acompanhamento de carteiras de investimento, onde você teria de um lado um retorno esperado e de outro o retorno que aconteceu. Também é possível levar isso para uma área, por exemplo, como recursos humanos, onde você teria, ao invés de contas ou ao invés de ativos, você poderia ter pessoas e aí uma métrica como competências esperadas e uma métrica como competências, né, que a pessoa possui. E assim a gente pode levar esse exemplo para qualquer outro cenário onde nós temos uma expectativa e uma realidade. E aí dentro dessa jornada de construção de conhecimento, a gente vai criar esses painéis e vai ver algumas coisas e vai aprender a estruturar nossos dados, a montar esse esquema ali, obviamente dentro da planilha do Google. E também a gente vai ver outros assuntos, como combinar dados de fontes diferentes lá dentro do Looker Studio, como criar indicadores com métricas combinadas, como fazer o detalhamento que eu comentei no começo, que é o drill down, e assim por diante. Né? Nós vamos ver alguns outros conteúdos, né, no detalhe, na prática, e a gente vai agora então colocar a mão na massa. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é começar a construção da nossa base de dados. Então, a partir de uma planilha, lembrando que essa base de dados ela não necessariamente precisa ser a planilha. Eu tenho a possibilidade de conectar o Looker Studio, que é uma ferramenta de visualização, em cima de qualquer base de dados, dentro das possibilidades de conectores que a ferramenta fornece. Mas como o Planilhas é uma ferramenta que já está integrada, ela é de fácil uso, dependendo do contexto de uso, para pequenos volumes de dados, com certeza ela vai resolver o problema. Então a gente começa aqui com uma planilha em branco. Eu vou colocar um nome aqui, que vai ser a minha base de dados. Exemplo orçamento YouTube. E aí, então a gente vai começar a estruturar a nossa base de dados. No exemplo que eu trouxe de orçamento, nós temos a ideia de construir uma lista de contas onde nós possamos ver
o que foi orçado para uma conta e o que foi realizado. Então a gente vai criar aqui dentro dessa base de dados algumas tabelas, começando, por exemplo, pelas nossas contas. Essas nossas contas é a estrutura de um plano de contas que a gente vai montar, onde a gente precisa ter aqui, por exemplo, um grupo. O que é esse grupo? É uma divisão das nossas contas para separar o que é receita do que é despesa. Então a gente vai ter lá receitas e a gente vai ter aqui depois despesas. Feito isso, a gente pode detalhar um pouco mais. A gente vai criar um segundo nível. Aí já entra o conceito da questão da hierarquia e detalhamento. Então a gente está construindo aqui a primeira coluna da nossa base de dados, que é uma conta, e essa conta é um descritivo, então ela vai ser uma dimensão. E essa dimensão ela vai poder ter hierarquia, como por exemplo, grupo receitas, e agora eu posso ter aqui uma categoria dessas receitas. E a gente vai separar, vai criar uma hierarquia. Eu posso ter, por exemplo, aqui dentro de receitas, salário. E eu poderia ter também dentro de receitas uma conta chamada rendimentos. Para separar a fonte das informações. E aí esses níveis eles podem ser aumentados, como por exemplo, dentro da cada categoria eu posso ter mais de uma conta salário, por exemplo. Eu teria aqui conta, no caso eu vou replicar do exemplo salário. E aí rendimentos eu poderia ter uma conta como por exemplo juros de aplicações. Então a lógica da hierarquia é essa, eu saio de um nível um pouco mais genérico e vou detalhando ele até um nível um pouco mais detalhado. E aí, por experiência, eu aconselho não criar mais do que 3 níveis dentro da estrutura. Pode ser que talvez no seu caso faça sentido, mas geralmente quando você tem um detalhamento muito grande, às vezes fica complicado de fazer depois o gerenciamento disso na prática. No meu caso, eu vou colocar apenas um grupo, uma categoria e uma conta. E aí nos casos onde eu não tenho necessidade de detalhar, como por exemplo salário, basta eu repetir ele nos dois níveis, pensando que aqui é o nível 1, nível 2 e nível 3, eu posso repetir isso para evitar de ter informação em branco e a gente não conseguir depois manipular isso lá na frente. E aí, muito bem, então um cenário de contas a gente precisa criar, isso daqui é o suficiente. Porém, nós precisamos fazer o lançamento do orçamento, que é uma métrica, e também do realizado. E aí isso pode acontecer ao longo do tempo. Então, se eu tenho tempo, eu passo a ter mais uma variável, mais uma dimensão dentro da nossa base de dados que eu preciso considerar. E aí eu não até conseguiria colocar isso aqui em uma nova coluna, mas ele não vai ficar tão prático. Então a gente começa a criar mais uma tabela para facilitar o controle. Isso daqui vai ser a nossa base de contas. Toda vez que eu precisar ter uma conta diferente, eu vou estruturar ela aqui e depois eu vou utilizar isso daí, essa conta, vinculada a uma outra base, onde eu vou ter a métrica do período ou da data que eu realizei aquele orçamento ou que eu previa realizar aquele orçamento e o valor referente àquilo lá. Então, por um cenário de exemplo simples, a gente vai usar dessa forma. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui é renomear isso para orçado. Vamos começar primeiro pelo orçamento. Depois a gente duplica essa planilha para construir o realizado, que vai ser praticamente a mesma coisa. Então a gente precisa fazer aqui agora o lançamento de uma previsão de orçamento. Para isso a gente vai precisar ter uma referência. Aqui a nossa referência poderia ser uma data, por exemplo. Então, o fato que aquilo aconteceu. Então, eu vou prever gastar X reais de dinheiro em determinado momento dentro de uma determinada conta. Trazendo para o nosso exemplo aqui, por exemplo, receitas.
Então a gente vai orçar quanto de salário a gente pretende ou espera ganhar em um determinado momento. Então para isso a gente vai precisar ter aqui de certa forma a conta, né? A conta. Depois nós vamos precisar ter a data que esse evento vai acontecer, talvez um valor, e se você quiser incluir mais colunas, aí é a gosto de cada um. Por exemplo, eu poderia ter aqui uma coluna chamada observação. Mas, por o nosso exemplo, eu vou me preocupar apenas com essas 3 colunas, que é o que nos interessa minimamente para conseguir replicar esse painel, para conseguir construir o painel que a gente espera. E aí, para mim vincular essa conta aqui, eu poderia, toda vez que eu for lançar uma receita ou uma previsão de receita, eu vir aqui e escrever toda essa estrutura, né? Porém, a gente dividiu a conta em 3 níveis. E aí, como que eu vou fazer para fazer o vínculo dessa conta aqui? Vou ter que incluir mais 3 colunas aqui e reescrever tudo aquilo que eu escrevi aqui na planilha de contas toda vez que eu for lançar uma nova conta? Não, a gente pode usar um recurso que é fazer a junção ali, utilizando a validação de dados e garantir que essa conta que a gente escreveu aqui, ela vai ser exatamente igual ao que a gente quer usar aqui. Primeira coisa, eu preciso criar um identificador único para essas contas. Então a gente vai criar uma coluna e vai chamar isso daqui de ID. É o ID da conta. E aí, o que vai ser esse ID? Vai ser a junção das nossas colunas existentes. Então a gente vai criar aqui uma concatenação de informações, começando, por exemplo, pela receita, pela coluna A. E aí, para concatenar, a gente utiliza o operador ali, o e-comercial, né? Vocês podem ver aqui. Eu vou até aumentar um pouco o tamanho da fonte para ficar mais fácil de visualizar. Então aqui nós vamos começar com igual. Eu vou selecionar a coluna que eu quero. Eu vou usar o e-comercial. Aí eu vou colocar aqui um texto, entre aspas, para separar o grupo da categoria e da conta. Então eu vou usar aqui espaço, um sinal de maior que, espaço, fecha aspas, e aí eu vou colocar mais um e-comercial. Então eu vou juntar o conteúdo do A com o conteúdo do B. Então, se vocês observarem, ele já está mostrando na sugestão aqui, receitas, flechinha, salário. E aí eu vou fazer a mesma coisa para completar e selecionar a última coluna, fazendo a concatenação. Dessa forma, eu consigo criar um identificador único em cada linha e eu vou usar essa coluna para fazer referência aqui na nossa tabela de orçado. Isso daí vai ser útil porque você não precisa ficar toda hora digitando e também você vai garantir que a informação que você trazer para cá, ela vai existir desse lado. Depois, lá na frente, quando a gente for montar o nosso painel e juntar as informações, vocês vão ver como isso vai facilitar. Então, separado aqui já o contexto, agora como que a gente faz a validação desse dado e busca esse dado aqui dessa coluna. Então, a gente vai criar aqui uma validação de dados. Então, para montar a nossa validação de dados, a gente vai selecionar aqui a coluna, a qual a gente quer aplicar essa validação. E aqui no menu Dados, nós vamos em Validação de Dados. Esse recurso está disponível na maioria, ou se não em todas, as ferramentas de planilha eletrônica. No caso aqui do Google Sheets, a gente selecionou o intervalo que a gente quer validar. E aí nós vamos clicar aqui então em uma lista de um intervalo. A gente vai clicar aqui para selecionar esse intervalo aonde nós queremos que seja validado a informação que a gente vai preencher aqui na coluna A. E aí nós vamos lá para a conta e a gente vai utilizar o intervalo de validação, a nossa lista de contas que a gente criou aqui, que é a coluna ID. Eu vou selecionar um intervalo um pouco maior, para que à medida que eu crie novas contas, aqui nessa aba Contas, ele já considere esse intervalo nessa validação de dados. Aí eu não preciso ficar fazendo essa alteração. Feito isso, eu dou um OK
e volto aqui para a minha planilha, onde eu posso salvar essa validação de dados. E aí, voltando lá para o orçado, vocês vão observar que vai aparecer essa opção de uma caixa de listagem, onde quando você abrir ela, você vai ver as contas que estão definidas lá na planilha contas. E à medida que você adicionar uma nova conta, como por exemplo, vou pegar aqui algumas contas e vou trazer para cá, que eu já tinha previamente estruturados, vocês vão ver aqui, que quando eu colar isso e replicar a minha fórmula, eu já consigo ver essa conta de novo aqui na validação. Aí esse recurso é muito útil, porque você, quando for fazer o lançamento da sua conta, você começa a digitar aqui, ele já vai buscar, e se você digitar alguma coisa errada que não existe, ele vai mostrar aqui na validação. Inclusive, como no cabeçalho eu selecionei toda a planilha para fazer a validação, ele vai ficar reclamando aqui que está inválido porque não existe conta lá na nossa lista de contas. Mas não tem problema, isso daqui é só por causa desse detalhe, eu não vou usar para nada a coluna do cabeçalho, então não tem problema, está tudo certo. E aí a gente pode fazer então o uso desse recurso. Aqui e em outras planilhas, ferramentas de planilha eletrônica também está disponível. Bom, continuando com a nossa estrutura de dados, agora nós vamos transformar a coluna aqui para o formato de data, então nós podemos deixar definido como data, e aqui a nossa coluna de valor, já vamos deixar ela definida também como valor, então valor monetário, a gente clica aqui na moeda. E aí, feito isso, a gente tem a nossa estrutura praticamente quase pronta do orçado. Depois a gente vai fazer para o realizado, que no nosso exemplo didático vai ser exatamente a mesma estrutura, inclusive depois a gente só vai copiar essa planilha e alterar os dados ali de exemplo. E aí, para a gente conseguir depois construir o painel e conseguir interagir com ele nesse cenário de exemplo, a gente precisa preencher essas informações aqui na planilha, na nossa base de dados, para a gente ter alguma informação para validar. No seu caso, se você for utilizar isso na prática, basta você preencher ali com o seu plano de orçamento ou os seus lançamentos reais. E para criar essa base de dados, eu vou fazer aqui também com vocês, para vocês saber como cria isso, né, uma base com dados de exemplo. Então eu vou pegar ali, com base na nossa estrutura de contas, eu vou copiar esses ID e eu vou colar eles aqui na coluna como valores, para mim já facilitar. E aí, para cada uma das contas que eu coloquei ali, eu vou colocar aqui um período de data. Então, eu vou começar, por exemplo, eu quero pegar o ano passado para esse ano. Então, eu vou pegar aqui, começar 01/1/2021. E aí, eu vou fazer esse orçamento com base nessas datas. E eu vou fazer aqui 1/1, 2/1, até, por exemplo, 7/1. Para cada conta eu coloquei uma data. E aí depois, para o nosso valor, eu vou utilizar uma fórmula, né, uma função ali do Google Planilhas, que é o aleatório entre. E aí eu vou colocar aqui um valor aleatório, por exemplo, de 0 até 10.000. E aí, para não ficar só um valor redondo ali, eu vou colocar também um aleatório, que vai gerar um valor entre 0 e 1 aleatório. Então tem aqui um orçamento aleatório gerado. Vocês vão perceber que cada vez que eu fizer alguma alteração, esse aleatório vai mudar. Depois, para não ficar tendo essa mudança, a gente pode copiar e colar como valores. E aí, feito isso, eu vou duplicar isso daqui para mais um mês, para mais um período. E aí eu quero essa data num próximo mês, por exemplo. Então eu vou copiar aqui, selecionar a célula de cima, mais 30 dias, e aí eu começo a ter aqui talvez um mês mais ou menos de diferença. E aí eu repito aqui também a nossa fórmula. Feito isso, eu posso selecionar essa estrutura aqui e repetir várias vezes para criar essa base de dados aleatória.
Então eu fui ali até 2021, eu vou mais, eu quero chegar até 2022. Então aqui eu vou um pouco mais, 199 registros. Tá bom, até aqui tá bom. Então tem nossa base de dados aqui já de exemplo. E aí para evitar ficar mudando isso, depois eu vou copiar e colar como valores. Tendo essa parte do orçado, como é uma base de exemplo, eu vou duplicar ela para criar uma nova aba, a qual eu vou chamar de realizado. Então a gente vai ter aqui o realizado. Observe que eu criei o orçado e realizado, cada um como uma planilha, e dentro do orçado eu tenho receitas orçadas e despesas orçadas, que está lá no meu plano de contas, receitas e despesas. Então está tudo junto aqui, mas depois, como nós temos aqui um grupo que separa o que é receita e o que é despesa, a gente consegue separar isso lá no painel. Então, beleza, agora nós temos aqui a nossa base de dados de exemplo. E aí, para fazer valores diferentes do orçado para o realizado, eu vou mudar aqui a nossa fórmula de aleatório entre, e vou colocar talvez aqui um aleatório entre R$10 até R$11.000. E eu vou replicar essa fórmula para todas as células, e aí eu passo a ter aqui um cenário de aleatório. E aí, para evitar de ficar mudando isso toda vez que eu editar alguma coisa, eu vou copiar a coluna inteira e vou colar aqui no especial só os valores. E aí eu perdi a fórmula, e aí eu tenho o valor fixo, não vai ficar mudando. A mesma coisa eu vou fazer aqui para a nossa coluna de valor do orçado. Copiei, colar só valores. Então agora nós temos a nossa base de dados estruturada. Lembrando que na prática, quando você for criar a sua estrutura de contas, você pode criar do formato que você quiser, com as contas que você desejar. Bom, pessoal, agora nós temos a nossa base de dados estruturada para atender o nosso objetivo, com dados de exemplo. Então a gente já venceu uma etapa e eu espero vocês no próximo episódio para a gente continuar a construção do nosso dashboard de acompanhamento com métricas, hierarquia e muito mais. Um abraço e espero vocês no próximo episódio. Até mais!